o meu Salvador. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Apresenta Vamos chegando, meus irmãos. Os nossos amigos que já estão aí pelo YouTube, pelo Instagram agora e também pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Conexão Vida, conectando vidas através das nações, cumprindo o ID e pregar o Evangelho até os confins da terra, como assim nos foi orientado e assim fomos convocados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, sou membro efetivo do Conselho Federal de Teólogos e Pastores do Brasil, faço parte também da Rede London no exterior. Temos um projeto muito bacana na África, que é a Escolinha Semear. Também sou fundadora do Instituto Teológico Brasil e faço parte aqui da IDRTV, do programa Conexão Vida. Ok, meus irmãos? Sempre às terças-feiras, às 16 horas. E hoje nós já de imediato pedimos aos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais para que você deixe seu like e também compartilhe, que assim o logaritmo compreende, né, que este conteúdo é relevante para o nicho gospel e assim ajuda a distribuir nas plataformas, ok, meus irmãos? Nós não ganhamos nada com isso a não ser, né, elevar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo para a glória e a honra do nosso Deus através das nações, em que hoje em dia a tecnologia é apenas mais um instrumento. Hoje, meus queridos, eu tenho
algo para dizer a todos, filhos e filhas amadas do nosso Deus. Uma carta muito especial para você, uma carta aberta, que diz o seguinte, né? Peço licença aos senhores, e vamos ver que interessante esta carta que eu trago para vocês de alguém muito especial, e exatamente para você que está acompanhando hoje aqui a nossa programação, aqui conosco. Filho e filha amada, eu vi as suas lágrimas, aquelas que você achou que ninguém percebeu, ou que talvez tenha pensado, ele está longe demais. Mas meu filho, minha filha, eu estou perto, muito perto. Perto o suficiente, inclusive, para ouvir o seu coração. Clama a mim, que eu te responderei. Eu te prometi. Eu estou aqui firme, porque você é minha criação. Você é minha obra-prima, meu filho e minha filha. Quando a vida pesa e a solidão abraça sua alma, lembre-se, meu filho, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Você pode chorar, você pode se sentir fraco ou fraca, cansado ou cansada, mas eu te acolho exatamente assim. Meu amado, meu filho amado, minha filha adorada, você não está sozinha, nem você está sozinho. Mesmo quando parece que o mundo te abandonou, eu jamais te deixei e nem te deixarei. Você é filho, é filha do Altíssimo e nada pode separar você do meu amor. O mundo pode ser frio, mas eu sou o calor, eu sou o abrigo e eu sou a luz. Eu sou a paz. Por isso, entrega, meu filho, minha filha, entregue as suas cargas para mim, porque eu cuido de você. E hoje eu estou aqui escrevendo esta carta para você que está nos acompanhando. Você não precisa esconder o teu sofrimento. Comigo, meu filho, você pode ser verdadeiro. Você pode ser verdadeira. Não precisa fingir forças, porque a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se sentir que não tem mais palavras para orar, veja que o meu Espírito te ajudará nas tuas fraquezas. Eu conheço as tuas lágrimas e, inclusive, eu até as conto sempre. Quantas lágrimas você já derramou? O que você viveu, meu amado, minha amada, não foi em vão, porque eu transformo meu filho, minha filha, cacos em obra de arte, dor em testemunho e fraqueza em força. Ele dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. E eu estou trabalhando em você, meu filho amado, minha filha amada, eu estou trabalhando na sua vida, transformando seu coração, preparando você para um propósito maior. Eu escrevo a você esta carta para pedir apenas uma coisa: não desista. O deserto em que você está agora não será eterno, porque eu sei os planos que eu tenho
para você, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro, para te dar esperança. E peço-te, meu filho, minha filha, levanta-te, meu filho, minha filha. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias e correm e não se cansam. Quando não souber o que fazer, meu amado, confie na minha fidelidade, que não falhará com você. Confie no meu amor, que é maior que todos os seus medos, que todas as suas dores. Confie, pois eu sou a rocha eterna onde você pode se firmar e se sentir seguro. Filha amada, meu filho, profundamente amado e eternamente, eu te amei com amor eterno e por isso, com a benignidade, eu te atraí. Não existe nada que você possa fazer para ser mais amado, mais amada. E não há nada que você possa fazer para ser menos amado ou menos amada por mim, porque você é meu. Você é minha filha, meu filho, e eu te chamo pelo teu nome para sempre. Estas palavras vêm do coração de um pai que te ama muito. Eu sou o teu Deus. Amém, meus irmãos? Que bênção esta carta diretamente da boca de Deus para você que está aqui conosco nesse dia, através das nossas redes sociais, através do YouTube. Estamos em mais de 100 pessoas, pelo Facebook e também pelo Instagram. Nós estamos, meus irmãos, cumprindo o ID, indo em busca de levar a palavra do nosso Senhor, das Escrituras Sagradas, da verdade absoluta de Deus, porque é isso que nós precisamos nas nossas vidas. É desta segurança, desta verdade, é disso que nos traz paz para os nossos corações. Na verdade, resistência espiritual, mesmo em meio às tribulações. E veja como isso é bom, meus irmãos, como é importante, como é bom, como é bacana nós estarmos juntos em comunhão como irmãos na fé, independentemente daquilo que você considera como religião, este religare com Deus. Nós estamos juntos em comunhão como irmãos e com o nosso Deus, refletindo sempre acerca da palavra do nosso Senhor nas nossas vidas. Amado Deus, Pai amado, teu amor é abrigo, Senhor, nos dias de luta e mesmo nos nossos antigos caminhos. Quando o pranto invade o silêncio da alma, és tu quem traz a paz, meu Deus, esta paz que nos acalma. Em meio à dor, a tua voz me chama: não temas, meu filho, não temas, minha filha, que eu te sustento. E assim você me chama. Tu és a força, meu Deus, que renova minha vida, a mão que guia, a luz, muitas vezes até na despedida. Mesmo nas noites frias, onde o medo assola, sinto, meu Deus, tua presença, que o medo consola. Em teus braços encontro descanso, em teus braços encontro a cura, e meu coração cansado, a tua graça me sustenta e me segura. Sou vaso, meu Deus, sou vaso em tuas mãos, delicada, às vezes forte, forjada no fogo, e acolho a tua rota, a tua vontade, o teu norte, meu Deus. Teu amor eterno, meu porto seguro, minha salvação. Gratidão infinita, meu Deus, por nunca me deixar, por com ternura sempre me amar,
que eu seja a luz que reflita o teu brilho para a tua honra, para a tua glória, meu Deus, e viva cada dia para o teu amor divino, ao eterno, ao Altíssimo, a serviço do reino. Somos teus filhos, meu Deus, e com fé e esperança caminhamos contigo. Recebemos o teu amor, entregamos o nosso ser para sempre contigo, todos os dias, todas as noites, desde o amanhecer. E viemos, meu Deus, nesta oportunidade, nesta hora abençoada, neste dia abençoado, reafirmar a nossa aliança contigo, meu Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória! Filho do Deus vivo, amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro, aquele que se entregou por mim, por você, por todos nós, pelas nossas vidas, para que nós tivéssemos, meu Deus, a chance de termos vida e vida em abundância nos nossos dias. E é por isso que nós oramos, meu Deus, e desde já agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Amém, meus queridos. Vamos dar um glória a Deus, na sua casa, que a sua casa seja realmente um lar de bênçãos e Deus prepare a todos, como corpo de Cristo, para receber toda a vitória dentro do seu lar e na sua vida para sempre, ontem, hoje e sempre. Amém, meus irmãos? Hoje nós estamos aqui reunidos no programa Conexão Vida para falarmos acerca de um tema muito interessante que nós temos que observar nos nossos dias, todo dia, na verdade. Nós que somos convertidos, não é mesmo? Que abandonamos tantas coisas nas nossas vidas para seguir ao nosso Senhor, nós temos algumas mudanças muito importantes que ocorreram na nossa caminhada e que transformaram as nossas vidas, e essa é a razão pela qual nós estamos aqui, para compartilhar. Esse é um ato de amor, compartilhar tudo que Deus fez e nos alcançou, não é mesmo? Nas nossas vidas e transformou os nossos dias. E quando nós paramos para analisar isso, normalmente é quando nós paramos para pensar quantas vezes nós nos sentimos quebrados demais, às vezes até para vermos que somos dignos de restauração nos nossos dias, ou feridos demais para amar novamente, ou até cansado demais para continuar neste caminho, ansioso demais para ter paz. Mas hoje o Espírito Santo do nosso Senhor sonda a todos os corações, meu coração, seu coração, os nossos corações, todos nós que estamos aqui dispostos para essa mudança. E ele vem e pergunta para você: você está pronto para essa transformação na sua vida? Você está pronto para esta entrega, este encontro com o nosso Senhor e ter a sua vida transformada? Não que seja mudado apenas em decorrência de experiências que você foi vivendo na sua vida, em decorrência do que você viveu ou estabeleceu de acordo com a sua vontade na sua existência. Mas ser transformado, meu irmão, ser moldado pelas mãos do nosso Senhor, as mãos do nosso Senhor, em que nós observamos marcas que podemos chamar de frutos que nascem exatamente em quem decidiu morrer para si e viver para Deus. Existe essa diferença. Até alguns instantes nós estávamos conversando, eu, a missionária
Juremi e o evangelista Márcio acerca de algumas coisas que mudaram muito nas nossas vidas, não é mesmo? E como Deus realmente é um agente transformador na nossa existência. Então, muitas vezes nós podemos ter passado por vales, por rejeições, por solidão, por medos profundos, mas o Espírito Santo, ele nos chama para uma jornada diferente, onde o amor, ele vence o trauma e o abandono, a alegria, ela nasce mesmo em meio à dor. A paz, ela ajuda a calar aqueles gritos de ansiedade. A paciência, ela nasce, ela floresce onde havia desespero. E a bondade cresce onde havia apenas dureza e frieza emocional, dureza de coração. A fidelidade, ela nasce mesmo quando todos falham com você, ou já tenham falhado com você. E a mansidão, a mansidão, essa desarma um coração endurecido pela luta. Mas tem algo que eu acho realmente de suma importância entre o amor e este fruto do Espírito nas nossas vidas, que é o domínio próprio. O domínio próprio realmente é aquele que te capacita e te transforma num ser humano capaz de dizer: eu sou livre. Olha para mim, olha o que Deus fez comigo. Eu tenho liberdade através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós pedimos, meu Deus, ao Espírito Santo do Senhor e nos colocamos diante de Ti, agora, nesse momento, sem máscaras, reconhecendo que não podemos, meu Deus, gerarmos nada sozinhos. Precisamos ser transformados pelas Tuas mãos, Senhor. Arranca de mim os frutos da carne, obras da carne que me distanciam de Ti, e planta em mim apenas sementes do Teu Espírito. Trabalha, meu Deus, nos nossos corações, mesmo que doa, e transforma com fogo, com graça e verdade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nas nossas vidas, meus irmãos. Então, hoje nós estamos aqui não apenas para uma apresentação no Conexão Vida, nós estamos aqui em busca de esclarecimento, discernimento da verdade absoluta do nosso Senhor, para compreender o que nós precisamos para transformar as nossas vidas. E a pergunta que não quer calar: você quer fazer parte desse processo tão importante de transformação nos seus dias? Então, veja que tudo começa, meus irmãos, com o amor, que é a essência do caráter de Deus. Se nós não tivermos amor nos nossos corações, nós perdemos a nossa identidade junto ao nosso Senhor, porque o amor é o caráter de Deus, o alicerce de todos os demais frutos do Espírito do Senhor nas nossas vidas, e um mundo que nós vemos fragmentado pelo ódio, egoísmo, indiferença. Então, amar hoje em dia acaba se tornando até um ato meio que revolucionário, meus irmãos. Profundamente espiritual, é acolher, é atravessar a dor, é suportar a rejeição, é perdoar o imperdoável e seguir servindo. Nós temos estes objetos de transformação nas nossas vidas, não é algo que venha como uma opinião minha, mas da palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22. O que nós precisamos para transformar os nossos dias. E nós apresentamos hoje aqui o primeiro passo, que é o amor. E isso não é acaso, não é mesmo? O amor verdadeiro, muito diferente do que as pessoas às vezes buscam, né, apresentar no mundo, ele é de caráter sacrificial. E Jesus, o nosso maior exemplo de amor, veja que ele se entrega por todos nós, pela humanidade, no momento que nós menos merecíamos,
que nós estávamos como errantes no mundo, ou crucificando, e seu amor, o mais importante de tudo isso, que o seu amor, o amor do nosso Senhor, ele não foi condicionado, meus queridos, à nossa resposta. Existem pessoas que têm amor intencional, há intenções escusas. Eu amo porque eu sou beneficiado, por conveniência, por inúmeros motivos. Mas o amor verdadeiro é aquele que é sacrificial e com certeza não é condicionado a uma resposta. Amar como Cristo é amar sem garantia de retorno. Não é mesmo? Esse é o amor verdadeiro. É doar-se em fidelidade, mesmo diante da traição. É sustentar-se em esperança, mesmo em dias de frieza alheia ou de dureza no coração das pessoas. Então, hoje nós observamos que as pessoas vivem o que nós podemos chamar de amores líquidos. Já ouviram falar esses termos? Né? São amores frágeis, amores descartáveis, amores egocêntricos, e muitos confundindo também amor com apego, com desejo, com posse. Então, o amor que nós estamos falando, o verdadeiro amor segundo a verdade absoluta do nosso Deus, é aquele que é altruísta, constante e fiel, que vem de você sem esperar nada em troca, resposta. Amar mesmo quando não se sente vontade. Perdoar mesmo quando o ego, o orgulho tem uma tendência muito humana de querer agir de outra forma, não é mesmo? Estender a mão quando, na verdade, a sua vontade diante de determinada pessoa ou circunstância seria de fechar os braços. Fazer de conta que não estou vendo determinadas coisas. Então, nós, em decorrência de tudo isso, vemos pessoas, meus queridos, emocionalmente esgotadas, por relacionamentos sem afeto genuíno, sofrendo por carências afetivas, traumas de abandono, de rejeição. E o que nós aprendemos em decorrência da palavra de Deus, que o amor ele começa em Deus, faz parte do caráter, da essência do nosso Senhor, passa por nós, começa em Deus, da caráter, da essência do nosso Deus, passa por nós e derrama no próximo, é alcançado ao próximo, não é mesmo? E que nós possamos, então, compreender que o amor não é, como muitos pensam, descartável, um sentimento passageiro, é uma escolha diária. E hoje em dia o que nós observamos muito é falta de responsabilidade emocional com as pessoas. Não é mesmo? Usam pessoas em nome de um sentimento, de uma verdade, em nome de algo que faz parte da essência do caráter de Deus. Não é assim que funciona? E se utilizam disso de forma fraudulenta, como falácias. Então, que nós possamos permitir que o Espírito Santo toque os nossos corações, toque a sua vida, para que você possa ser mais como um espelho que está refletindo todo dia, com um coração mais semelhante ao de Cristo e podendo transparecer este amor do nosso Senhor. Algo que fala também em Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e seguintes, é a alegria que nós devemos ter nas nossas vidas, que ela não nasce da ausência de problemas, de desafios, de tribulações e tudo que nós enfrentamos. A alegria que nós precisamos ter, como mais um fruto do Espírito do nosso Senhor, é aquela que nasce de Deus, da presença de Deus. E mesmo a ansiedade, depressão, vazio interior, uma alegria que vem de dentro, porque nós somos transformados. Passamos a praticar o Evangelho, então essa luz surge
de nós, através de nós, para abrasar as trevas de qualquer ambiente, de qualquer coração, de qualquer circunstância. Como diz a palavra, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Palavra de Deus para as nossas vidas, o que é muito diferente de felicidades momentâneas. Claro que quando tudo está favorável, nós ficamos felizes. Mas e quando não está tudo favorável? A presença de Deus nos permite que nós possamos manter o nosso coração, como diz a palavra, bem também diante de tantas coisas. Jesus, mesmo sendo um homem de dores, ele viveu a perfeita comunhão com o Pai. A sua alegria era plena, era contagiante e mesmo nos momentos mais difíceis, ele se alegrava em fazer a vontade de Deus e convidava todos para que participassem disso e terem a sua alegria, a sua plenitude na vida. Hoje em dia as pessoas vivem muito reféns, né, do emocional, daquilo que é momentâneo, né? E perderam o riso verdadeiro da alma. Muitas vezes estão vivas, mas você não vê um brilho, né, que exala naturalmente, né, que resgata essa luz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos transparecer nas nossas vidas. Veja que isso é a nossa, como se fosse uma âncora, né? Essa alegria que vem do nosso Senhor é como se fosse uma âncora que nós podemos nos firmar, né? Como uma rocha onde nós podemos estabelecer os nossos pés, mesmo diante das dificuldades. Isso que nós conseguimos manter esta serenidade é sinal de maturidade espiritual e não de pessoas desesperadas, desequilibradas, que não compreendem a importância da presença de Deus nas suas vidas. Não é euforia, é esperança viva, que somente Deus é capaz de causar em você. Força para os dias maus e testemunho para os dias bons. Amém, meus queridos? Em Gálatas 5, também no verso 22 e seguintes, fala-se da paz, que muitas pessoas pensam que paz é estar inerte, como se alheio à realidade do mundo. O mundo você está vivendo em uma dimensão paralela. Nada pode acontecer com você para que você mantenha a sua paz. Muita calma nessa hora, meu irmão. A paz que Deus nos deixa, ela é diferente da paz que o mundo está mentindo para você. Você está sendo enganado pelo mundo, por pessoas que estão no mundo, dizendo para você que você só pode estar em paz se você está tudo bem. Isso não é verdade, meu irmão. Você tem que ter paz. A paz verdadeira que Deus nos alcança, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, diz a palavra do nosso Deus. Que paz é essa? É aquela resistência espiritual que nós conseguimos ter, não é mesmo? Inabalável, concedida por Deus, que nos alcança, e não essa paz que o mundo oferece, que é condicional. Se tudo está bem, eu estou bem. Se tudo está mal, eu estou mal. Eu estou fraco. Não. Nós somos filhos de Deus. E Deus vem para te comunicar, caso você não saiba, que Ele tem um posto de honra para colocar você, meu irmão e minha irmã. Não onde o mundo quer colocar você. Deus tem um posto de honra como filho amado do seu coração, com propósito, com vida em abundância, com prosperidade, com saúde. Quando digo prosperidade, não se resume estritamente à financeira, é no seu lar, é na sua vida emocional, são nos seus dias diante das dificuldades, e aí nós vamos vendo as coisas não como o mundo apresenta, inclusive essa paz, falsa paz,
Não é mesmo? Que o mundo mente muito para você, mas a paz que Deus nos alcança, que muitas vezes nós observamos, mas isso excede o entendimento, aquele irmãozinho não está muito legal da cabeça, não. O mundo está um caos caindo ao seu redor e ele está dando glória a Deus, sim. Não é para que o mundo entenda. O mundo, nós vivemos em um mundo. E Deus nos ensina a viver no mundo. Essa é a diferença. Não é o mundo que nos ensina a viver com Deus. É Deus que nos ensina a viver no mundo, em que tudo, muitas vezes, nós podemos, as pessoas normalizam, transformam até em leis e etc., que vocês já sabem, a sociedade se transforma, mas a palavra de Deus é imutável. O que nós podemos dizer que a lei de Deus é imutável. Ela cabe o tempo todo em todos os corações de forma atemporal. E ela nos ensina a viver, inclusive, diante de tudo que o mundo vai se transformando no decorrer do tempo, para que nós tenhamos, como por exemplo, né, meus irmãos, essa paz de espírito, que é um dom muito precioso que nós precisamos guardar, alimentar nos nossos corações. Agora eu venho falar com os irmãos que buscam transformação de vida e que estão realmente precisando ter mais paciência, meu irmão. Paciência. Se nós pedimos paciência a Deus, Deus vai fazer um excelente trabalho, você concorda comigo? A perfeição de Deus recairá sobre você. E Deus irá permitir que irmãozinhos surjam na sua vida para que você seja testado, colocado à prova a sua paciência. Porque na teoria é muito fácil, meu irmão. Sim ou não? É muito fácil nós compreendermos como devemos agir para sermos pacientes. Não é assim que funciona? Mas Deus nos coloca e nos permite colocarmos em prática a nossa paciência, para que nós sejamos filhos abençoados e pacientes em nome do Senhor. E veja que essa paciência de saber esperar as coisas sem perder a fé, suportar o que nós precisamos suportar sem desenvolver frieza no nosso coração, continuar acreditando no nosso Deus mesmo após repetidas e repetidas e repetidas frustrações, é a paciência divina em ação sendo instaurada, determinada na sua vida. Meu querido irmão e minha querida irmã. E Deus, ele nos espera. Veja como Jesus ele foi longânimo, né? Foi paciente com os seus discípulos. Quantos exemplos nós temos, não é verdade? Pedro errou quantas vezes? Quantas vezes Tomé duvidou e ainda assim Cristo não os abandonou. Ele via o processo, não apenas aquele momento, né, de impaciência, não, ele via a transformação na vida dos nossos irmãos, assim como nós observamos na nossa também. Às vezes a gente pensa, né, eu já aprendi a lição, agora é só colocar em prática. Deus, estou pronta, já compreendi que preciso ter paciência. A partir de hoje, serei um ser humano mais paciente. Então, coloco a minha vida nas mãos do Senhor, me coloco à prova diante de Deus. É assim que funciona? E Deus nos permite para que nós sejamos provados, como no fogo, né? Fogo santo. Será que estamos prontos mesmo para sermos pacientes? E coloca pessoas abençoadas, não é mesmo? Para desafiar este dom tão maravilhoso que nós precisamos desenvolver e nós, às vezes, nos passamos e não conseguimos vencer, né, aquela pequena batalha. Aí a gente chega para Deus e diz: "Oh, Senhor, na teoria parecia tão fácil, mas agora na prática, determinado irmãozinho, o senhor já sabe o que aconteceu, agiu assim, eu reagi assim. Ah, meu Deus, eu pedi tanto para ser paciente." Então Deus, na sua sabedoria, no seu amor, ágape, na sua misericórdia, na sua graça, nos permite
que nós venhamos a passar por outras circunstâncias e quantas forem necessárias, segundo a perfeição de Deus, até que chega o momento em que nós conseguimos ser pacientes. O mundo pode estar um caos, pessoas podem estar vindo sobre você e você está paciente. Calma aí, vamos resolver isso, vai dar tudo certo. Mas você não está vendo isso. Estou vendo, temos resposta, nós temos Deus na nossa vida e vai dar tudo certo. E de repente, meus irmãos, acontece o extraordinário. Nós somos colocados, testados como sob fogo, como na fornalha ardente, jogados ali. E de repente nós conseguimos sair daquela situação, circunstância ou pessoas tranquilamente. Resistência espiritual, maturidade espiritual não nos atinge mais. Nós conseguimos realmente controlar os nossos impulsos muito humanos. E somos abençoados pela paciência como mais um fruto do Espírito nas nossas vidas, não é mesmo? E veja que ter paciência é como um fôlego que você precisa ter daquele que não desiste, né? Você precisa ter fôlego para colocar em prática isso, por exemplo, na sua vida, meu irmão. E em Gálatas, no capítulo 5, também segue no verso 22, que seria algo como explicar o óbvio aos irmãos, principalmente quando falo para cristãos, quando falo para irmãos da fé, quando falo para irmãos da igreja, quando falo para irmãos de caráter, independentemente da sua crença, da sua religião. O que nos une, né, são os valores inegociáveis que nos aproximam ao coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nos une, não é mesmo? Que é algo que nós vemos hoje em dia em determinadas situações de forma positiva, outras não, que é a bondade, meus irmãos. Parece ter que explicar o óbvio, muitas vezes, que nós precisamos ser pessoas boas, que não se confunde com gentileza, que não se confunde muitas vezes com o silêncio em determinadas situações. É algo que vem de dentro, porque a palavra diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Atenção, se não houvermos desfalecido. Porque às vezes nós buscamos colocar em prática o Evangelho do nosso Senhor nas nossas vidas e queremos ser bons, e somos 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 confundidos. As pessoas confundem bondade com tantas outras coisas. E às vezes nós, como diz a palavra, desfalecemos, nós cansamos. Nós chegamos à conclusão assim, quer saber? Deu. Comigo não mais. Não pode, meu irmão. O segredo, a chave de nós termos um coração semelhante ao de Cristo é persistir. Você é bom, as pessoas veem facada nas costas e você perdoa e você vai lá de novo e você é bom. E você continua sendo bom e as pessoas te aplicam golpes. E os filhos das trevas, quando não é o próprio diabo, vem transvestido e ataca você e você cai, e Deus te levanta e te sustenta e você continua sendo bom. E você continua ajudando pessoas e facada nas costas e você continua sendo bom. Se nós queremos ter um coração semelhante ao de Cristo, veja que Cristo não deixou de ser Cristo, mesmo diante de tudo que ele passou. Traições, ingratidões, mentiras, injustiça, tudo. Você reúne tudo que tem de ruim no mundo, né? Reúne tudo. Coloca o peso do pecado, do erro da humanidade e joga sobre o nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele não mudou a sua essência, continuou sendo bom. Agora nós, que de repente uma facadinha nas costas um dia ali, uma puxadinha de tapete um dia lá, coisinha pouca, uma mentirinha, uma injusticinha aqui, uma ingratidãozinha ali. Oh, meus irmãos, nós podemos vencer tudo isso, como vencer o mundo, né? Eu venci o mundo. Cristo diz, eu venci o mundo. Quando ele diz isso, ele diz que venceu o mundo de que jeito? Com um coração perdoador, com um coração amoroso, misericordioso, com a graça do nosso Senhor e com algo muito importante que muitas vezes as pessoas esquecem. Comunhão com Deus. Ok, meus irmãos? Veja que a bondade que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas, ela precisa ser constante, ela precisa ser firme, ela precisa ser coerente. Este é o segredo da bondade que nós precisamos exercer nas nossas vidas. Veja que mesmo Cristo, passando por tudo que foi passando na sua vida, jamais negou a sua essência de ser bom. Ele continuou mesmo rejeitado, ele curava, ele acolhia, ele restaurava. A bondade de Cristo não era seletivo. Eu vou ser bom com esta pessoa porque ela é boa para mim. Isso é muito fácil, meu irmão. A bondade de Cristo era redentora, era acolhedora, era exatamente estendendo a mão àqueles que estavam no seu pior momento enquanto ser humano. Era ali que Cristo fazia diferença na vida das pessoas. Mas muitos ainda confundem a bondade, não é mesmo, das pessoas com ingenuidade, né? Às vezes a pessoa está sendo boa, meu irmão, e ela está observando que você é um traidor, um mentiroso, um narcisista, um fraco, um injusto, um ingrato, e ela continua sendo boa por você. Ela não vai mudar o que ela é pelo que você é. E você acha que está saindo ganhando dessa história, meu irmão. Não. Cada um realmente alcança aquilo que está nos seus próprios corações. Não é assim que funciona, meus queridos? Outra circunstância muito importante de elo de transformação nas nossas vidas, que está em Gálatas 5, a partir do verso 22, é a fidelidade. E quando nós falamos sobre fidelidade, nós não estamos nos restringindo apenas à fidelidade conjugal em decorrência de princípios matrimoniais que assim são defendidos pelas Escrituras Sagradas. Isso nós conhecemos muito, não é mesmo? Nós falamos de fidelidade num tempo de inconstâncias. Nós falamos de fidelidade em um mundo de promessas que são quebradas, como um testemunho que muitas vezes nós vemos que até é raro e precioso. Ser fiel, manter um compromisso, mesmo quando as circunstâncias mudam. É assim que funciona? As circunstâncias mudam, mas o compromisso firmado que você tem diante de Deus, porque tudo vem de Deus, passa por nós e é alcançado o outro. Nós já falamos sobre isso hoje, como o amor de Deus passa por nós, nos transforma e nós alcançamos ao outro. A fidelidade da mesma forma. A fidelidade que nós temos com Deus, tudo que nós passamos confiando na fidelidade das promessas de Deus, então nós assumimos compromissos na vida e com pessoas com base naquilo que se compreende do que seja felicidade de acordo com a verdade absoluta do nosso Senhor. Isso não é para gente fraca, nem covarde, nem mentirosa. Nós servimos a um Deus que é fiel mesmo quando as circunstâncias mudam. Deus é fiel conosco nos momentos que nós menos merecemos. Deus é fiel conosco quando nós estamos sofrendo. Deus é fiel conosco no grito da vitória. Deus é fiel conosco sempre. E quando que nós vamos
conseguir nos nossos corações observar esse processo de transformação nas nossas vidas através desse fruto do Espírito Santo nosso Senhor. Aprendendo a ser fiel às pessoas e circunstâncias, mesmo quando as circunstâncias mudam. Tem gente que quando uma circunstância muda, ela pula do barco, ela some, ela muda, ela pensa egocentricamente nela e que o outro quê? É deixado para trás. A outra pessoa não importa, porque nunca houve, na verdade, um compromisso, porque, na verdade, esta pessoa ela não tem responsabilidade emocional com as outras pessoas, ela não se importa com as outras pessoas. E isso é algo muito sério, com certeza, para quem tem relacionamentos aí, né? Eu, graças a Deus, estou muito bem, obrigada. Mas para quem vive relacionamentos nas suas vidas, desculpa, veja o quanto isso é importante. Ter pessoas ao seu lado que têm responsabilidade emocional com você. Assim como você tem responsabilidade emocional com as pessoas, porque você tem responsabilidade de entrega completa, plena, com aquele lá, ó, com o nosso Deus. Quando você firma, agora falando especificamente em relação a relacionamentos conjugais matrimoniais, quando você firma uma aliança, ambos, né, esposo e esposa firmam uma aliança com Deus de fidelidade, em que vão então criar esta aliança entre si, pelos objetivos e obediência do que diz a palavra de Deus, ok? Quando uma das partes quebra essa aliança, na verdade, não está quebrando a aliança com o cônjuge A ou B. Está quebrando a aliança que fez com Deus diante daquele ser humano, porque tudo vem de Deus, passa por nós e é alcançado aos outros. É assim que a vida funciona, meus queridos. E hoje nós vemos que a fidelidade, em decorrência do que a própria palavra nos diz que seria o mundo, né? Nós veríamos coisas que ficaríamos aterrorizados, diz a palavra do nosso Senhor, já nos trazendo à mente, né, o que nós precisamos estar preparados. Nós vemos que a fidelidade ela hoje tem vista como algo muito desvalorizado, né? Promessas descartáveis, compromissos temporários, pessoas que não querem viver situações na sua integralidade. É muito sério isso, meus irmãos. Se duas pessoas pensam dessa maneira e se cruzam no mundo, né, não dá problema a princípio, porque estão desse lado do muro, né, vivendo uma vida assim. Agora, pense você no estrago emocional quando existe alguém que vive na sua vida uma fidelidade respaldada na palavra de Deus e de repente surge um irresponsável emocional, alguém que nem sabe como é que funciona isso na vida diante de Deus, o estrago emocional que faz no coração dessas pessoas. Por isso que existe uma expressão muito importante que se chama jugo desigual. Jugo, meus irmãos, era aquele negócio que colocava no pescoço, né, da boiada, o jugo, tipo uma canga. Nós somos do sul, então nós conhecemos, né, não sei como que chama na sua região, mas aquele jugo, aquela canga, era colocada. E a palavra dizia que o jugo não podia ser desigual, porque você já imaginou um touro colocando a mesma canga? De um lado o touro pro arado e do lado um terneirinho, um bezerrinho, fraquinho, recém-nascido. Como que essa canga ia andar para cumprir a sua função, arar a terra, por exemplo? Não dá certo, não funciona, não é funcional. Então essa expressão vem daí. Então no casamento, no matrimônio, é mais ou menos isso. Quando nós trazemos a termo esta questão do jugo desigual, você não pode pegar uma pessoa que está
por exemplo, que tem um propósito com Deus, firmado com Deus, buscando viver a prática do evangelho, com um hipócrita, com alguém que não é verdadeiro na palavra de Deus, ou com uma pessoa que não acredita naquilo que você acredita. É como se você colocasse essa canga nos dois, um vai querer puxar para um lado e outro vai querer puxar para o outro. Não vai dar certo, meu irmão. Então veja que o propósito na vida, muito diferente do que as pessoas acham, que às vezes o casamento só funciona, eles elencam 1000 coisas, né? E diz o casamento funciona se for assim. Não, o casamento só funciona se for Deus na frente. No caso da dúvida entre o casal, se vai para a direita ou para a esquerda, tenha coragem de perguntar a Deus ou ao Espírito Santo, que ele irá ter total coragem de lhe responder qual a resposta. Porque não vale a tua vontade nem de quem você está junto. Vale o que diz a palavra de Deus, que deve ser obedecida. Simples assim, o casal nunca briga. Tem uma dúvida para ser esclarecida entre o casal? Referente à criação dos filhos, referente à fidelidade, referente ao amor, referente a qualquer tema. Nós temos as Escrituras Sagradas exatamente o que a palavra diz relacionado a tudo isso. Consulta e obedece. Isso só vai dar certo entre pessoas que não estão sob um jugo desigual. Estão ali, né, sob o compromisso, aliança, e ambos caminhando na mesma direção. Mesmo propósito. Deus é prioridade nas suas vidas. E dá tudo certo, meus irmãos. Não digo que seja algo muito fácil, né? De encontrar nos dias de hoje, mas a gente vai tentando, né? O importante é você saber de si, o que quer para si. Eu acredito muito que Cristo une pessoas que tenham o mesmo propósito. Um outro agente transformador da sua vida, que está em Gálatas 5:22, que é essencial para que você tenha uma vida transformada, é a mansidão, que muitas pessoas confundem com fraqueza, né, meu irmão? Veja que a palavra diz, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso nas vossas almas. Quem disse isso? Quem sabe de onde veio essa orientação? Vamos de novo. Aprendei de mim, é o convite, que sou manso e humilde de coração. A promessa: encontrareis descanso para vossas almas. Então nós precisamos aprender cada dia mais acerca do nosso Senhor, o Messias e a rua, que somente assim, né, nesta grande escola que nós vamos colocando em prática no processo nas nossas vidas, nós vamos compreendendo como é que funciona e vamos tendo a paz, né? Sendo manso. Jesus era manso. Veja que Cristo, ele curava, ele ensinava, ele pacificava, e ele confrontava com amor e principalmente corrigia as pessoas sem buscar destruí-las. Porque existem pessoas tão afetadas pelo mundo, vamos dizer assim, que às vezes exortam de uma forma que, ao invés de contribuir para a melhoria do outro ser humano, destrói quem está à sua frente, e nós precisamos ter cuidado com isso, porque eu vejo muitas famílias, né, destruídas por palavras duras, relacionamentos que estão arruinados pelo orgulho. Então veja que a mansidão, ela constrói pontes, ela desarma conflitos e cura corações feridos, meus irmãos. E para nós fecharmos com chave de ouro, algo que eu acho muito importante de tudo que nós falamos aqui, é o domínio próprio, meu irmão. Domínio próprio é como se nós criássemos internamente uma muralha, né? Em que o Espírito Santo, ele constrói internamente em nós para que nós não sejamos escravos dos nossos próprios impulsos.
tá? Impulsos, tudo que o mundo diz que tem que ser, que o mundo diz que tem que funciona desse jeito, que busca normalizar, que diz que é assim. Então, o domínio próprio que nós conseguimos somente a partir do entendimento da palavra de Deus nas nossas vidas, é que nós vamos, então, conseguindo, né, passar por todas essas coisas. Nós vemos pessoas que vivem, né, feridas, ficam remoendo situações, não conseguem ter o poder sobre si mesmo de serem livres através do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é fundamental, meus irmãos, principalmente nos dias de hoje. Então nós falamos sobre o amor que vence o abandono, sobre a alegria que vence a depressão, sobre a paz que confronta a ansiedade, sobre a paciência que trata pessoas que muitas vezes estão traumatizadas por circunstâncias da vida, sobre a bondade que traz cura para corações frios, endurecidos, frieza emocional, a bondade que combate o egoísmo, a fidelidade que constrói, né, e mantém pessoas realmente de verdade, mansidão que trata orgulho ferido e domínio próprio que lida com o descontrole e a impulsividade emocional de que muitas vezes nós somos vítimas, ok, meus irmãos? Mais um dia em que nós estamos aqui para cumprir a nossa missão, somos missionários, servos do nosso Deus, independentemente de onde nós estejamos, né? Estamos juntos em comunhão como irmãos e com o nosso Deus, e por isso quero orar por você para nós finalizarmos então mais um dia de missão. Amado Deus, Espírito Santo do nosso Senhor, eu me coloco, meu Deus, diante de Ti agora, sem máscaras e muitas vezes sem forças, reconhecendo que não posso muitas vezes, meu Deus, criar algo, transformar a minha vida, mas o Senhor pode. Tira de mim todo o mal, todas as obras que muitas vezes nós somos impulsionados pelos nossos relacionamentos, circunstâncias das nossas vidas, que possa haver alegria onde antes existia tristeza, paz onde havia aflição. Trabalha, meu Deus, no coração, nos nossos corações, no coração dos nossos irmãos, dos nossos amigos, que muitas vezes possam estar perdidos, meu Deus, perdidos, sem discernimento, em busca de resolver as suas dificuldades, desafios extraordinários na força do seu pensamento, do seu entendimento. E nós precisamos, para cada problema, para cada desafio, para cada situação da nossa vida que possa parecer difícil, nós precisamos do Senhor, que é extraordinário, meu Deus. Problemas ordinários da vida nós resolvemos, o Senhor nos habilita, mas os extraordinários nós precisamos, meu Deus, de Ti, Senhor. Cura as áreas em mim que vem impedindo que eu possa desenvolver, meu Deus. Como o tema de hoje, que está em Gálatas 5, a partir do verso 22, circunstâncias, frutos, desenvolvimento da Tua palavra na nossa vida, colocar em prática o Teu evangelho, que pode realmente, estão impedindo que eu viva o extraordinário muitas vezes, sara o meu coração, onde o amor foi negado, onde a alegria foi roubada, onde a paz foi vencida pela ansiedade. Espírito Santo, planta em mim, em nós todos que estamos aqui hoje reunidos nesta bancada, orando em comunhão com o Senhor, sementes da Tua presença. Meu Deus, que eu possa aprender a amar como o Senhor nos ama, que nós tenhamos esta alegria que vem de Ti, meu Deus, que nós possamos caminhar em paz, mesmo em meio à guerra. Dai-nos paciência, meu Deus, paciência, perfeição da Tua paciência, para que nós possamos viver em paz e sabermos esperar, bondade para agir, fidelidade para
permanecer. Molda a minha estrutura, que eu tenha mansidão. Ensina-me, Senhor, a controlar os meus impulsos e me afaste, Senhor, quando for algo do meu querer. Eu quero, meu Deus, no dia de hoje declarar, fazer a tua vontade. Apenas isso, meu Deus. Que o Senhor me dê sabedoria e discernimento. Cura para as dores, que o Senhor nos dê proteção. E assim na casa, entra na casa, sopra, Espírito Santo, paz, harmonia dentro dos corações dos nossos irmãos que estiveram aqui hoje conosco, que ouviram um pouco acerca da palavra do Senhor, que já tem alguns quesitos em Gálatas 5, a partir do verso 22, de como transformarem as suas vidas, o emocional, o profissional, dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, consigo mesmo, meu Deus. Toca o coração dos nossos irmãos e transforma, assim como o Senhor fez na minha vida. Alcança, meu Deus, bênçãos e vitórias na vida dos nossos irmãos, assim como o Senhor alcançou e transformou a minha vida, e forjada sou pelo Espírito Santo. Amém, meus queridos. Como é bom nós estarmos aqui em mais um dia, programa Conexão Vida, para a honra e para a glória do nosso Deus. Graça e paz a todos e até a próxima, meus irmãos. Fiquem na paz. Apresenta